Felicidade é o que todo mundo busca, é o que todo mundo diz que quer. O estranho é que felicidade não é um conceito que exista conforme as definições das quais eles vieram a ser, o conceito de felicidade veio a ser revestido, não existe na Bíblia. Não existe em Gênesis, pelos conceitos de felicidade que nós temos. Adão foi muito infeliz, Abel foi um desgraçado, Caim virou diabo, Enoque, coitado, orou tanto que foi levado para o céu e não viu os netos. O Noé passou 120 anos sendo chamado de idiota, construindo uma arca, depois constrói a arca, convive ali 1 ano com aquela bicharada horrorosa, sai, planta uma vinha, se eu estou precisando é de um porre. E aí toma o vinho da vinha e fica pelado, e o filho cão vai lá e faz uma obra de cachorro com ele. Abraão, coitado, andando, e aqui Abraão, não é. É esse Abraão, não é. Agora é. É o filho. Aí Deus diz, então mata. Aí, Abraão, coitado. Isaac passou a vida inteira vendo aquela faca do pai descendo na cabeça dele. É um traumatizado. Por isso é que o texto de Gênesis diz, o Deus de Abraão e o temor de Isaac. Jacó, Deus me livre. O resumo dele no final da existência para Faraó foram: os meus dias foram poucos e maus. Quase 200 anos. Meus dias foram poucos e maus. Pode pegar o herói. Que a vida de Moisés, Deus te livre. E de Josué, sacristão de tenda. Depois, guerreiro. Que a vida de quem? De Sansão? De Jefté? De Baraque? Obama? Que a vida de quem? Davi? Gracinha, né? Enquanto a vida de Davi só cabe na escola dominical. O gigante, Golias, uma gracinha. Aí depois, 12 anos escondendo em toca, perseguido por todo lado, traído para aqui, para colar, e vai. Aí filho pega a filha, o outro filho mata o que pegou. Aí o que matou o que pegou a filha ficou ressentido com o pai. Anos depois prepara uma sublevação do reino, destitui o velho, que sai chorando pela encosta do Monte das Oliveiras. O filho morre. É uma desgraça. Que a vida de quem? De Oséias, que recebeu de Deus aquela ordem para casar com aquela santa virtuosa chamada Gomer, que o nome era assim, Gomer, porque ela era uma fita gomada. Ela gomava tudo que é homem que passava, ela parecia uma caçadora de moscas. Gomer. Era fila na porta da casa do profeta Oséias. Ele tinha que orar no monte para poder dar espaço para o monte de homens que entravam lá. Você quer essa vida de Oséias? De Isaías, que de belo só tem a poesia da profecia, que acabou cerrado pelo meio? Ezequiel, que ainda recebe de Deus, no meio de todo perrengue, uma palavra doce que diz: Ezequiel, eu vou levar a tua mulher, porque ela é a delícia dos teus olhos, e tu não vais poder derramar uma lágrima quando ela morrer, assim como tu não vais derramar lágrimas quando eu levar a delícia dos meus olhos, Israel, para cativeiro, porque tu vais ser o meu representante de um ser sofrido que não pode chorar.
E levou a mulher dele. Legal, né? Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, mas não aquela de Ezequiel. Quem é que você quer ser? João Batista? Foi feliz a dessa, né? Feliz. Pele de ovelhas, de cabras, especialista em gafanhoto e mel silvestre. E o grande sonho dele era participar de um banquete de Herodes. Acabou participando, servir a cabeça dele lá, assim, no dia da felicidade, da glória de João Batista. Por esses critérios de felicidade que nós temos, Jesus também foi uma desgraça. E qual dos apóstolos foi feliz? Pedro? João? João ainda teve, além de tudo, que levar a mãe de Jesus com ele para o resto da vida. Vem, Maria. Imagina o que é sair mudando por aí, levando Maria, mãe de Jesus. Foram parar em Éfeso, na Turquia. Qual dos apóstolos foi feliz pelos nossos critérios de felicidade? Nós somos discípulos de deuses muito antigos e não do Deus da verdade. Nós somos discípulos de deuses cananeus, como a deusa Fortuna, o deus destino. Somos discípulos de deuses mesopotâmicos. Somos discípulos de deuses romanos, greco-romanos. Somos discípulos dos contos das 1001 noites dos islâmicos, que de fato foram os que introduziram a ideia de felicidade romântica nas histórias ocidentais. Porque vocês lembram que as histórias de amor dos gregos eram todas tragédias. Foram os islâmicos que criaram uma história com happy ending, com 1001 noites de muita alegria e de felicidade. E a grande contradição histórica é que hoje, no século XXI, nós vemos os antagonismos mundiais acontecendo mais dramaticamente expressos entre os conceitos de felicidade. De um lado, nós temos os islâmicos, representados pela figura magéstica do Osama Bin Laden, e de um outro lado nós temos o conceito de felicidade, de liberdade, de democracia, de entretenimento, de capitalismo, representado pelos Estados Unidos da América e pelos cristãos ocidentais. A ironia é que quem inventou as 1001 noites, que foram os islâmicos, que acabaram se transformando em contos que foram criando os seus recontos e as suas variáveis diversas e acabaram se transformando num conceito ocidental de felicidade de tal modo que a indústria da arte e depois a indústria da arte como cinema veio a se aproveitar de todos os happy endings das 1001 noites islâmicas para criar os novos deuses de felicidade contemporânea. E são justamente essas duas culturas que estão em guerras atrozes. Eles reclamando destes, sendo que eles hoje nem se deram conta ainda de que odeiam o produto que eles mesmos inventaram e que foi recriado e reprocessado por uma indústria de ilusões instantâneas e permanentes, e que se transformou no maior elemento de alienação humana na Terra. Por que eu digo isso?
Porque não tem ninguém aqui, eu digo ninguém sabendo o que eu estou dizendo, é ninguém mesmo. Ninguém. Ninguém aqui que não sofra da ilusão da felicidade fantasiosa. Ninguém. Anteontem eu estava lendo o livrinho que a minha mãe escreveu e me enviou para que eu faça um prefácio para ser publicado. E eu estava olhando e dizendo, está indo embora daqui a um tempo uma das últimas pessoas que eu conheço que nunca teve a ilusão da felicidade fantasiosa. Nunca achou que no mundo a gente devia ter bom ânimo porque nós venceríamos o mundo. Nunca achou que no mundo nós não teríamos aflições. Nunca achou que felicidade é não chorar, que felicidade é não ter contradições, que felicidade é ser agradada, que felicidade é ver tudo se arrumar conforme o planejado, que felicidade seja o controle que a gente possa exercer sobre o nosso próprio destino, que felicidade seja planejar e executar, que felicidade seja saúde, 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 que felicidade seja força, que felicidade seja o inusitado, o diferente, nos visitando sempre, com surpresas extraordinárias, com carinhos do destino sobre nós. Nunca achou que fosse possível amar mais de uma vez na vida um homem. Nunca achou que amor era uma coisa que nascia assim na gente, de geração espontânea, na conjugalidade. Sempre creu que amor, por mais espontâneo que um dia tivesse sido, precisava ser alimentado todo dia. Sabia que amar doía e muito. Sabia que felicidade só é possível com perdão, perdão e perdão 70 vezes 7. Sabia que felicidade não era emoção. Sabia que felicidade não era bem-estar. Sabia que felicidade não era a harmonia de todos à nossa volta conforme a nossa vontade. Ao contrário, a vida toda dela foi marcada por uma única consciência prevalente que prevaleceu da juventude dela ao dia de hoje e que se repete naquele livro como ela repetiu na vida. Ante todas as perplexidades que a visitaram aos milhares, ela sempre dizia, repetindo o que o Senhor dissera a Pedro: o que eu faço, tu não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ano de 2009 está chegando, minha gente. E seria uma pena se você não fosse feliz em 2009. Aí você diz o quê? Você conhece um bilhete premiado da Mega Sena? Me fala que eu vou ser muito feliz. Ou você tem uma garota para me apresentar? Ou como alguns irmãos me dizem: puxa, pastor, o senhor conhece a mulherada toda que passa pela reunião. Me apresenta uma, me apresenta uma. Se o senhor sabe qual é meu tipo. Eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. Aí você diz, então ora para eu mudar de emprego. Eu digo, eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. Aí você diz, então peça ao Senhor que converta o coração do meu marido, senão não vai dar.
Aí eu digo, eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. E aí você diz, então, só se houver um milagre no coração do meu filho ou da minha filha, porque do jeito que eles estão não tem como ser feliz. Aí eu digo, eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. Aí você diz, então peça a Deus que faça um milagre na minha natureza, porque enquanto eu me sentir gay, eu jamais vou conseguir ter paz para ser feliz em 2009. Aí eu digo, eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. Aí você diz, eu simplesmente decidi de ser feliz, porque eu já estou com 55 anos de idade, a felicidade não alcança essa faixa etária. Aí eu digo, eu gostaria muito que você fosse feliz em 2009. Aí você diz, não, meu filho, ore por mim para que pelo menos eu seja feliz na eternidade. O Senhor me deu uma boa morte. Já estou chegando aos 78. E essa felicidade na qual a gente crê é justamente a felicidade que não existe. A Madonna está procurando e não achou. Sabiam? O Michael Jackson se despigmentou todinho e não achou. O Richard Gere está aí andando com aquele molejo de gigolô americano para lá e para cá e não achou. A Gisele Bündchen está virando garça para lá e para cá, mas não encontrou. Você abre Caras, está todo mundo feliz ali na ilha de Caras, não é? Vamos sair do quarto agora que a mídia está esperando lá fora na ilha de Caras. Vamos botar esse saiozinho bonitinho aqui, esse sarong que as fotos vão rolar. Mais uma cafungada. Tá dando bandeira? Tá muito vermelho meu nariz. Vamos, agora eu estou pronta. Estou bonita? Você gostaria de ir para a ilha de Caras? Alguém talvez chegue aqui um dia me dizendo assim, para mim não dizem porque sabem que eu não sou idiota, eles têm vergonha de idiotice comigo. Eu também não poupo, digo, meu irmão, pelo amor de Deus, me respeita. Mas se eu fosse um pouquinho mais idiotado, eles iam chegar ali para mim e dizer assim, você não sabe, é maior, recebi um convite para ir à ilha de Caras, não é uma bênção. Você não poderia me arranjar alguns dos seus livros para eu colocar nas cabeceiras das mesinhas das celebridades? Essa é a felicidadezinha que está assim como sonho idiotado no coração de todo mundo aqui, de um modo ou de outro. Sempre existe aquele cenário, não existe? Aquele cenário que se imagina, 2 ou 3, no máximo 10, que o indivíduo imagina e diz, tchan! Já sou eu parado na Praça de São Marco, em Veneza, com o amor da minha vida, aquele monte de pombos voando, aqueles violinos tocando, aquele pôr do sol maravilhoso, e aquele momento congelado para sempre. E eu ali, Dorian Gray da felicidade, aquele retrato para sempre. Pode ser que seja na Chapada dos Veadeiros. Depende do gosto de cada um. Pode ser que seja uma vaquejada. Tchá! As vacas pulando em câmera lenta. E você ali com seu amor frisado. É tudo assim. Não tem dia seguinte, não tem ontem, não tem nada. Felicidade das pessoas é um retrato. Aí o cara diz, acorda, já bati. Para de pousar. Eu estou sozinho, todo mundo atravessou a rua. Meu amigo, a vida continua.
Ninguém aqui vai ser feliz em 2009 se felicidade for isto para você. 2009 vai ser igual a 2008, que foi igual a 2007, ou então só vai piorando a escala na medida em que as frustrações aumentam, as amarguras crescem, o cinismo se instala. Essa receitinha de felicidade é um dos elementos mais poderosos para corromper a integridade do caráter. Porque é uma felicidade tão falsificada, tão fruto de estelionato existencial, tão caricaturada, tão arquetípica do que seja apenas fantasia, que como ela não vai se consumando nunca, como ela não passa de polaroid, de instantes, duas coisas se instalam. A primeira é o indivíduo que passa a viver para os momentos polaroid de ser. A noite foi um horror, mas no dia seguinte ele diz, poxa, valeu a pena aquele momento, lembra aquela hora que contaram aquela piada? Que todo mundo deu aquela gargalhada, que foi legal pra caramba, né? Depois ficou uma bosta. Mas aquele momento ali foi legal pra caramba. Aquele momento, vou nunca mais esquecer aquele momento. Vou guardar aquele momento. Ninguém tira aquele momento de mim. Ele fala até chorando. Depois ficou horrível, mas aquele momento ninguém tira de mim. É o ser polaroid. Ou então, remete o indivíduo para o cinismo. Porque ele já viu aquilo tantas vezes que ele vai ficando cínico. Aí vira você. Você diz, não vira você também não? Muito poucas vezes na minha vida virou. Até 1998 não virava. De 98 até 2000 e pouco eu andei ser polaroid. Até o Espírito de Deus me dá cacete para todo lado, eu acordar e ver que felicidade é outra coisa. Que eu sempre soube, e que eu mesmo tentei me enganar por conveniências existenciais um momento na vida. Jesus diz o que é felicidade. Bem-aventurados, felizes, ou no texto grego, macários, que significa felizes espiritualmente. Felicidade para Jesus não é alguma coisa que acontece do lado de fora da gente. Felicidade para Jesus é um caminho que a gente escolhe dentro da gente. Só isto. Bem-aventurados os que se dispõem a aprender sempre. Os que não se acham fechados. Os que não têm teto. Os que não estão concluídos. Bem-aventurados os inacabados, bem-aventurados os que acolhem o que é bom, bem-aventurados os humildes de espírito, os ensináveis. Bem-aventurados os que choram, os que se sensibilizam, os que se importam, os que se condoem, os que se tornam simpáticos para com a dor do outro. Felizes esses que choram também pela tristeza de verificar a ignorância dos que estão com a graça à mão, com o tesouro adiante dos olhos e não veem. Mas Jesus disse, felizes são esses capazes do choro, da emoção, que não perderam a sensibilidade. Porque eles vão andar sempre com a alma em estado de consolação. Estado de consolação é pura felicidade. Bem-aventurados os mansos, os que exercem controle sobre si mesmos, os que têm ferrão próprio e são senhores dos seus impulsos,
de modo que eles mesmos se controlam como um mestre, um cavaleiro controla um cavalo. Esse é o significado do termo grego para mansidão. Esse indivíduo que está sob autocontrole. Que não é um ser que ejacula sentimentos doidos, que simplesmente vaza o que quer que lhe passe. Antes, é alguém que para, se controla, pondera, se mantém, se sustém. E observa com calma. E não tem nenhuma decisão interior que diga a ele que ele precisa com urgência demonstrar a sua força, o seu poder, a sua violência ou o seu comando. Porque no fim, todo mundo vai se acabar em volta dele e ele que exerceu esse controle vai herdar é a terra. Bem-aventurados os limpos de coração, os que não se entregam à fantasia, os que não vivem construindo mundos paralelos. Bem-aventurados aqueles cujo olhar é simples, cuja visão é limpa, que tem prazer no que é e não no que não é, que abraça o que existe e não o que não existe. Os limpos de coração, aqueles em quem existe retidão de sentimento, verdade de propósitos, aqueles em quem sentimento e confissão estão alinhados, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, os que se alimentam não da mentira, ou da fofoca, ou do estelionato da construção que alguém fez sobre a vida do outro, ou de qualquer que seja a conquista, se ela tiver significado que você ganhou muito e alguém perdeu. Não! Bem-aventurados são aqueles que querem comer o pão do que é bom, do que é justo, do que é verdadeiro. Bem-aventurados são aqueles que mobilizam a sua energia interior para produzir aquilo que é verdade, puro, justo e bom. Esses que se alimentam disso é que são os felizes e os bem-aventurados desta vida, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os pacificadores, os reconciliadores, os que trabalham para a paz, os que não aumentam um conto, os que não têm prazer numa fofoca, os que têm alegria em matar mentiras, ou seja lá quais forem as ideias ou invenções, os que não têm alegria na ausência de alguém que faculte o destrinchamento e o desossamento dele numa conversa entre supostos amigos diabos. Ao contrário, bem-aventurado é esse pontífice entre homens, esse que constrói pontes entre amigos e inimigos, esse que pondera, esse que diz não é bem assim, esse que diz espere, pode ser paranoia, não se impressione com essa sua construção mental, não junte esses quebra-cabeças porque eles podem estar formando um monstro e não a verdade. Ou até mesmo quando certo de que o mal foi feito, ainda assim vem e diz, perdoe, porque não perdoar vai realizar um mal infinitamente maior em você. Feliz é quem enxerga assim, quem age assim, quem sente assim, quem vive assim. Ele é filho de Deus e será por todos chamado de filho de Deus. Chegou o Filho de Deus. Bem-aventurados, felizes, quando vocês forem perseguidos por estarem fazendo o que é bom. Não por estarem enganando, mentindo, maltratando, manipulando, coagindo, defraudando, traindo, enganando, infelicitando deliberadamente, não.
Mas quando vocês estiverem sendo perseguidos porque praticam o que é bom, verdadeiro, justo, simples, amoroso, misericordioso e que tem a ver com o Evangelho, alegrem-se e ergam a cabeça. Porque não só vocês são felizes, mas a vossa redenção se aproxima. Jesus diz o que é felicidade. Ele diz: felicidade é não se irar contra os outros e nem achar que tem o direito de guardar a ira no coração, transformando o coração num calabouço habitado por fantasmas que chicoteiam o seu próprio ódio como culpa dentro de você. Felicidade, ele diz, é amar sempre, amar até os maus e os injustos, como faz o nosso Pai Celeste. Felicidade, ele diz, é não julgar nunca, é se abster de ser juiz dos homens, para que com a medida com que vocês meçam, vocês não sejam medidos, para que com o critério com que vocês julguem, vocês não venham a ser julgados. Bem-aventurado é quem abre mão de julgar. Bem-aventurado é aquele que no máximo só sabe advogar a causa da misericórdia. Bem-aventurados, eles dizem, são os comedidos, que não lançam suas preciosidades, suas pérolas aos porcos, que tem discernimento de saber o que dá, o que entregar, quando se dá, quando se entregar, que não agem e não se movem por carência, mas por consciência, princípio e valor do Evangelho. Bem-aventurados os discretos, os que não sentem essa necessidade de aparecer, de gerar estereótipos, de viver de fachada, de teatralizarem qualquer que seja o significado da vida, seja orando numa praça para que todos vejam, seja dando esmolas divulgadas e proclamadas para que todos percebam a generosidade que não existe, porque o que existe apenas é a avareza que tenta fazer até do momento de doação um lucro de marketing pessoal. Bem-aventurados são aqueles que aprendem a orar sozinhos, bem-aventurados aqueles que não têm medo do quarto quieto, bem-aventurados os que têm um caminho interior, bem-aventurados são aqueles que não vivem para os aplausos, nem para as performances, nem para a vaidade das interpretações dos olhares adoecidos de um mundo corrompido, para quem felicidade é apenas o folguedo da morte. E vem Jesus, diz: bem-aventurados, felizes, são os que não vivem impressionados com aparências, que não seguem lobos vestidos de ovelhas, que não ficam impressionados com performaticidades nenhuma, ao contrário, felizes são os que valorizam a simplicidade do fruto. Se a árvore é de amor, tem que nascer amor, bondade, misericórdia, longanimidade, paciência, mansidão, alegria, paz, domínio próprio. Feliz, diz Jesus, é quem come o pão da verdade e se contenta com a misericórdia de Deus e nunca se auto-vitimiza, nunca se queixa, nunca se sente um coitadinho da vida, ao contrário. Sabe que as coisas que habitam seu peito estão ocultas de sábios, entendidos, de reis e de poderosos. Mas aprouve ao Pai revelá-las a um pequenino que acolheu-as no único lugar onde o tesouro da felicidade cabe, que é o interior, que é o coração.
Eu queria muito que você fosse feliz em 2009. Dá até para cantar aquela musiquinha de criança. Vai depender se o crente vai querer. Vai depender se o crente vai querer. E agora tudo ou nada. Então como é que é? É dig. É isso mesmo. Vai depender, meu irmão, se você vai querer. Felicidade não está no Monte Olimpo, nem no Everest, nem no Monte Santa Helena, nem no Monte Sião, nem no Monte Hermon. Não está escondido em nenhum subterrâneo de Jerusalém. Não está oculto em nenhum manuscrito que não foi ainda revelado, que se encontra em alguma gruta no Mar Morto. Não. Felicidade está toda aqui dentro de mim, se eu quiser. Felicidade é um olhar, é uma decisão de olhar, é uma decisão de perdoar, é uma decisão de fazer o que é bom, é uma decisão de não guardar, é uma decisão de não exercer direitos particulares e vingativos. Felicidade é abrir mão daqueles direitos que nos facultam o poder de humilhar, de quebrar, de exercer as pedagogias malvadas. Felicidade não é peito farto roçando no teu. Felicidade não é encontro de regiões pélvicas. Felicidade não é lábio carnudo, nem nariz bem feito. Felicidade não é carro do ano e nem voucher para hotel de 5 estrelas. Felicidade não é homem sem barriga e nem mulher sem celulite. Felicidade não é nada disso que disseram que é. Felicidade é o que Jesus diz que é, e se não for conforme Jesus disse, saiba, não será felicidade, não porque foi Jesus que disse, mas porque o que Jesus disse é aquilo que Deus, como Criador, estabeleceu que constitui a possibilidade da felicidade humana no mundo caído, e tudo aquilo que for contra essa designação constitutiva do que Deus estabeleceu no meu espírito, tende a já nascer morto. Morto. Não precisa subir um monte no dia 31 para orar com os irmãos. Vamos subir um monte, irmãos, para a gente consagrar 2009. Aí sobe todo mundo um monte para consagrar 2009. Aquela volta de crente no monte. Todo mundo consagrando 2009. Um 2009 que nem é 2009. Que é o calendário gregoriano. 5 anos de atraso. 2009 aconteceu em 2004. Aí vai todo mundo para lá. Aí na hora que solta aqueles foguetes, que o cara entornou um bocado, tá aí muito tempo. Onde é que está o foguete que eu comprei? Onde é que está o foguete que eu comprei? Aí a mulher dele já vem torta de lá também, tá aqui. Aí ele pega aquilo, aí ela dá cuidado com essa, gente, é para não queimar da tua mão. Aí acende, aí os crentes lá no morro, orando, Senhor, 2009 está chegando, aleluia. São esses anjos doidos dando esse sinal lá embaixo de 2009, 5 anos atrasado, todo mundo consagrando 2009. Você quer consagrar 2009? Então consagre o dia 1º, o dia 2, o dia 3, o dia 4, o dia 5. O dia 6, todo dia, quando o dia começar, todo dia,
quando o dia terminar. E não consagre fazer nenhuma mandinga, nenhuma macumbogélica, nada disso. Consagre dizendo, Jesus disse, bem-aventurados os humildes de espírito. Jesus disse, bem-aventurados os mansos, os pacificadores, os limpos de coração, os que se alimentam de justiça e de verdade, os misericordiosos, os pacificadores, os que praticam o que é bom e não se queixam, os que são luz para a vida e dão gosto à existência. Bem-aventurados são os que não guardam ira e nem ódio, que não se vingam, que não julgam, que são discretos, que não ficam propagandeando as coisas do coração, que têm a discrição de descobrir devagar quem é quem, que não se impressionam com as aparências, mas só com a reta justiça, que não vivem de fachadas, mas que provam frutos, que curtem a Deus no interior e não transformam a vida com Deus num outdoor de propagandas enganosas. Felizes são aqueles em quem felicidade é um caminho íntimo, é uma decisão cotidiana, é um olhar que vai se tornando perene, é um compromisso estabelecido com esses conteúdos e que se finca em nós com uma disposição inarredável no nosso ser quanto ao fato de que assim somos nós e assim será a nossa vida e assim será a nossa reação e atitude em relação ao todo da existência. Aí o cara pode chorar e estar feliz, aprendendo sempre feliz, perseguido e feliz, sendo objeto de ira e feliz, sendo às vezes hostilizado pelo Satanás humano e feliz, sendo objeto de tentativas de engano daqueles que vêm mascarados para gerar estelionatos na vida. No entanto, como ele não se impressiona com fachadas, só come frutos, ele segue feliz o seu caminho. Enquanto isso, a unha encrava e ele não perde a felicidade. A pele pode ter ferida e ele não perde a felicidade. A pedra pode doer no rim e ele não perde a felicidade. O cabelo pode cair na cabeça dos homens e eles não perdem a felicidade. As mulheres nem tanto, precisam de uma unção especial para se revigorarem quando isto acontece. O marido diz que não ama mais, ela fica profundamente triste, mas não perde a felicidade essencial. Quem encontra o que Jesus chama de felicidade nunca mais perde nada. Sente saudades, mas não se desarvora. Sente dores, mas não é vencido. Pode ser abatido, mas nunca será derrotado. Porque felicidade é consciência grata dentro de nós. Você quer repetir isso comigo? Felicidade é consciência grata dentro de nós. Mais uma vez, felicidade é consciência grata dentro de nós. Amém?